tua presença, tua doce presença, Senhor, tua presença, tua presença. Olá, família, sejam bem-vindos a este tempo de adoração ao nosso Deus e queremos chamar você para ficar atento aos nossos avisos e também à nossa agenda. E vem aí, no dia 27/7, às 19h30, o nosso encontro Lidere, o encontro da liderança da igreja. Quem é a liderança? Nossa liderança é composta pelos líderes de célula, timóteos, coordenadores de rede, líderes de ministérios, presbíteros e diáconos. Se você compõe ou faz parte de uma dessas equipes, você é nosso convocado para estar com a gente no dia 27/7, às 19h30, para termos um tempo de alinhamento, de alinharmos o nosso coração para o segundo semestre que vem aí e para o próximo ano, já pensando em 2027, alinhando o nosso coração, alinhando a nossa equipe, e você precisa estar conosco nesse tempo. Esperamos você! Olá, mulheres! Passando aqui para convidá-las para o nosso culto no dia 23 de julho, às 20 horas. E nesta noite eu creio que o Senhor tem algo lindo para liberar sobre nós. E a pergunta que eu quero deixar para você nesta noite é: será que Deus se revela no deserto? Venha e saiba mais sobre isso. Deus abençoe você. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, irmãos. A paz. Se coloque de pé. Vamos juntos adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Que os nossos olhos estejam fixos em Cristo todos os dias, não só agora, não só nesse momento, mas que em todos os momentos da nossa vida, no decorrer da nossa semana, do nosso mês, até que nós nos encontremos com Ele, que os nossos olhos estejam fixos em Cristo. Essa primeira canção que nós vamos entoar é uma canção nova e é uma canção maravilhosa que diz a respeito de como Cristo faz com que nós fiquemos radiantes, como Cristo muda as nossas vidas, como Cristo resplandece em nós e a nossa face muda, a nossa vida muda. Que o Senhor seja sempre, sempre aquele que nós refletimos. Amém? O refrão dessa canção diz assim, ó: amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. A ponte diz assim, ó: os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Que essa seja uma verdade, os nossos olhos estejam fixos nele e apenas nele. Amém? Eu encontrei um amor que não tem fim.
alcançados por Ele. O seu amor nos alcançou. Sim, Senhor. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente,
radiantes. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Você pode cantar isso. Os que olham para ti. Os que olham para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Sim, Senhor, que os nossos olhos estejam fixos em ti. Não, ó Deus, para as coisas desse mundo. Não para aquilo que quer nos atrair, Pai. Não para as coisas que são apresentadas a nós, muitas vezes, ó Pai, como algo tentador, como algo bom, Senhor, mas na verdade, aquilo que vem desse mundo apenas quer nos distrair, apenas quer tirar os nossos olhos e o nosso foco de Ti. Ó Senhor, sonda os nossos corações nesta noite, Pai. E se os nossos olhos têm se desviado de Ti, Pai, traga-nos outra vez para Ti. Traga-nos outra vez para a Tua presença. Traga-nos outra vez, ó Pai, para seguir o alvo que é o Senhor, para seguir o caminho que é o Senhor. Senhor amado, Tu és tudo para nós, é a nossa vida. E que a Tua vida esteja representada em nós. Que nós estejamos radiantes sempre, olhando para Ti, com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. O salmista, no capítulo 136, declara: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor leal dura para todo sempre. Eu gostaria de começar esse culto de uma maneira diferente. Nós acabamos de cantar que o amor de Deus é um amor presente, que nos alcançou. E eu creio que ainda nessa semana você tem alguns motivos de gratidão. Então eu convido você a levantar suas mãos em oração agora e agradecer ao Senhor por pelo menos 3 coisas, 5 coisas que vêm à sua mente nesse momento. Senhor, nós te agradecemos porque o Teu amor é leal. Nós te agradecemos porque nós chegamos até aqui com a Tua provisão, com a Tua graça. Nós te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus imutável. Nós te agradecemos porque grandes são as Tuas obras. Mesmo que nós sejamos tão imerecedores, mesmo pecadores, afastados de Ti, nós somos gratos, ó Pai, porque grande é a Tua misericórdia e grande é o Teu amor. Amor perfeito é o Teu amor que nunca nos desampara. Mesmo quando nós nos esquecemos de Ti, o Senhor é um Deus que não nos desampara. Por isso, Senhor, nós erguemos a nossa voz como igreja, em gratidão ao Teu nome, em gratidão aos Teus feitos, em gratidão ao Teu sustento, porque tudo aqui é para a Tua honra, é para a Tua glória, é para engrandecer o Teu nome, porque só Tu és digno do nosso louvor, só Tu és digno da nossa vida, dos nossos dias, do nosso respirar, do nosso cantar, dos nossos louvores. E é em Teu nome que nós somos gratos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você é grato, meu irmão, pelo amor de Jesus? Então expresse essa gratidão cumprimentando a pessoa que está próxima a você. Dê boas-vindas, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a essa igreja, a essa casa. Nós também saudamos você que nos acompanha pela internet, pela transmissão online. Vou dar um boa noite para vocês. Bom, nós queremos saudar de forma especial você que nos visita nessa noite, você que visita a nossa casa, você que está a primeira vez aqui na nossa igreja. Nós convidamos você a, no final da nossa celebração, comparecer ao balcão de informações, porque nós queremos honrar você com uma singela lembrança, expressando a nossa felicidade de ter você aqui conosco. E neste momento, nós pedimos para que você que nos visita não fique constrangido, mas é um costume da nossa casa, onde nós iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Por isso eu convido você a se colocar de pé. Este é um tempo que nós não pagamos,
não quitamos um boleto, mas apenas viemos aqui à frente para devolver ao Senhor parte daquilo que Ele tem confiado sobre as nossas mãos. E eu gostaria de orar com você que vai contribuir nessa noite, orar por você que talvez esteja passando por problemas financeiros, para que Deus venha sobre as nossas vidas, assim como Ele já tem vindo com misericórdia e graça, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos reunidos na Tua presença e eu quero Te agradecer por cada vida, Senhor, que nessa noite virá aqui à frente, ó Pai, participar desse momento de adoração, devolvendo a Ti parte daquilo que o Senhor tem confiado sobre as nossas mãos. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor é um Deus da provisão, o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é o Deus que não nos desampara, como nós acabamos de cantar. E eu oro, ó Pai, por aquela família, por aquele homem que tem se sentido desamparado, para que ele receba uma porção especial do Seu amor nessa semana, para que o Senhor invada os lares que porventura têm passado por dificuldades, que abram-se as portas dos céus e sejam derramadas bênçãos sobre essas famílias. E nós Te exaltamos, Jesus, e Te glorificamos, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, o Senhor não tem nos deixado desamparados. Nós Te agradecemos, e a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e a nossa expressão de gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir à frente e devolver o seu dízimo no gasofilaço. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria.
nossa rocha, é a nossa pedra fundamental, e nele nós nos alegramos, nele nós estamos firmados, e será assim até que ele venha nos encontrar. Nós somos povo teu, igreja tua, e nós estamos firmados nele. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és exaltado entre nós. Ao teu nome nós rendemos toda adoração, todo louvor. A ti, só a ti, santo. A ti, só a ti, exaltado. O teu nome está acima de tudo, acima de todos. Nós entregamos a ti tudo que temos, Senhor, tudo que somos. Nós não temos propriedade, porque tudo te pertence, Senhor, a nossa família, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos planos pertencem a ti, só a ti te entregamos tudo, Senhor. Tudo, tudo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Amor que faz mudar o mundo.
que vem saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, 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 Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou Senhor, firma os nossos pés. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Pai, nós não queremos ser distraídos. Nós não queremos, ó Deus, ser atraídos por outras coisas. Nós não queremos, Senhor, tirar os nossos olhos de Ti. Seja tudo em nós, seja tudo para nós, Senhor. Esse é o desejo mais profundo do nosso ser. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ame com seu amor profundo. Venha nos alcançar, Pai. E que essa oração seja diária em nós, seja o nosso fundamento, Pai. Nos usa para influenciar esse mundo positivamente. Influenciar esse mundo, Senhor, com aquilo que o Senhor nos ensinou, com aquilo que o Senhor estampou em nós, colocou em nós, Pai. Não queremos perder, ó Deus, o Senhor de vista. Firma os nossos pés na Tua casa todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, amém, glória a Deus. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas mais uma vez? Podem se assentar, meus irmãos, com alegria e gratidão ao Senhor por esse tempo de adoração. Podemos cantar, exaltar, celebrar o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela equipe que nos direciona a este propósito nessa noite, assim como também nossos irmãos lá no mídia, na projeção, no som, balcão de formação, nossos diáconos apóstolos, nossos irmãos da recepção, estacionamento, toda a equipe da Rede Kids. Olha quanta gente empenhada, não é? Para que este culto aconteça. Louvado seja Deus pela sua vida. Eita benção. Você pode falar assim para quem está do seu lado? Que bênção que você está aqui. Bênção demais. Eu sei que você já abraçou, cumprimentou, mas é isso aí, tem que reconhecer, né, quem está nos ombreando aí do lado, né, meus irmãos? Graças a Deus. Queridos, antes de nós adentrarmos na pregação da palavra, quero dar 2
ter duas palavras aqui rápidas, breves. Primeira é agradecer você que nos visita pela primeira vez. Quem sabe você está aqui pela segunda, terceira vez. Louvado seja Deus pela sua vida. Gratidão é a palavra que nós temos para você, por você escolher, decidir estar aqui com a gente. Deus te abençoe grandemente. Então, se você está aqui, seja a primeira, segunda vez, e ainda não recebeu uma lembrança, nós queremos te abençoar, não somente te abraçando, te acolhendo, mas também dando a você um mimo, apenas uma lembrança para que você se lembre de nós e volte mais vezes. Então, você que ainda não recebeu esta lembrança, pode se dirigir depois no final do culto, lá no balcão de formação ali atrás, abaixo do telão, ou então falar com os nossos irmãos que estarão apostos lá na recepção, na entrada de Jaleco Azul. Você vai dizer: eu estou aqui pela primeira vez, ou segunda, e ainda não recebi a minha lembrança, tá bom? Eles vão te direcionar a isso com muita tranquilidade, sem te expor e sem exigir nada de você, tá certo? E a igreja concorda e recebe bem também, meus irmãos? Que benção, quem acompanha na internet também, que a graça do Pai seja sobre você. Outro recado rápido também, queridos, é sobre o culto de aniversário da IPI do Brasil, em comemoração dos seus 123 anos, que vai acontecer no próximo sábado, dia 25, às 19h30, lá na IPI de Rolândia. É um culto organizado, preparado pelo Presbitério Norte do Paraná, da qual nossa igreja faz parte. Então, estaremos juntos lá. É uma convocação, um convite a você que deseja estar neste culto especial. Nós teremos a participação do pastor Cássio, lá do presbitério, havia esquecido, o presbitério de Campinas, ou seja, lá de São Paulo, vai estar pregando a palavra lá. E você sabe que é um culto especial, onde a gente reúne as igrejas do nosso presbitério, não é? Para tanto, meus irmãos, para que a igreja lá se organize para receber todo mundo muito bem, nós precisamos ter uma média aí de quantidade de pessoas da nossa igreja aqui que vai para lá. Então eu vou pedir para você, mesmo que você vá de carro, e a gente precisa se mobilizar depois, saber se a gente vai precisar alugar uma van, um ônibus, ou se a gente se organiza em carros, tá certo? É necessário, é importante você dar o seu nome, não é dar o seu nome para você ir de transporte, nós não sabemos se vai ser necessário, mas é importante dar o nome para que tenhamos a média aí de quantidade, para informá-los lá. Olha, tanto de Sertanópolis vai para lá, e eles vão se organizar para nos receber. Haverá uma cantina após o culto, com valor acessível, tá certo? Para que todos possam sair de lá bem abastecidos, tá bom? Então, ao final do culto, você já pode dar o seu nome ali, ou então, no máximo, para que você se organize, ainda não tem certeza se pode ir, se vai, até quarta-feira, no máximo, nós precisamos levantar aí quem vai, para a gente saber como se organizar. Amém, queridos? Vai ser bênção, tá? É uma oportunidade para a gente sair, estar juntos e celebrar o Senhor lá. Bom, queridos, é isso, nós vamos para a palavra. Nós estamos numa série chamada Vozes, em que o pastor Rodrigo deu início no domingo passado, e esta série traz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: qual voz tem conduzido ou guiado a nossa vida? Qual voz tem guiado o nosso coração? Qual voz tem dado o norte para a nossa jornada? A que voz nós estamos escutando? E eu quero nessa noite, meus irmãos, com muito temor do Senhor, já até te preparar para algo. A mensagem talvez não seja muito suave hoje, mas eu quero pedir a sua atenção e a sua compreensão. É necessário abordarmos algumas questões aqui, talvez até de forma mais enérgica ou intensa, mas saiba que o Senhor há de nos direcionar nessa noite para o centro da sua vontade mais uma vez, você crê? Então abra o coração, não fique bravo com o pastor Valdemar, voltando de férias no gás. A Fabi que fala, hoje de manhã, estendemos um pouquinho, ela falou assim: já pregou para a noite já? Então, queridos, nós vamos ler hoje o livro de Gênesis, capítulo 3,
Se você puder abrir aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre a voz do engano. Não necessariamente a voz da serpente, mas aquilo que está por trás dessa voz, ou aquilo que vem com esta voz, aquilo que está em jogo com a voz da serpente, a voz do engano. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, é a Tua palavra que nós queremos nessa noite, Senhor, aprender, entender, compreender, assimilar e de certa forma, Senhor, aplicar em nossas vidas, mas muito mais do que isso, queremos ser transformados por essa palavra. Senhor, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos ajuda no nosso entendimento tão pequeno, Senhor, e tão limitado, a de fato absorvermos aquilo que o Senhor quer de nós e quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. A voz do engano. Mas antes de adentrarmos aqui no texto necessariamente, precisamos levantar o questionamento: o que é o engano? Do que se trata o engano? O engano ele pode ser caracterizado em relação a algo que é certo, o contrário daquilo que é certo, o contrário daquilo que é correto, o contrário da verdade. O contrário da verdade é mentira, mas a verdade, quando ela é colocada em xeque, quando ela é deturpada, a verdade, quando ela é de fato destronada dos nossos corações, nós vivemos o engano. O engano é uma sutileza, o engano é, como posso dizer, o engano é preocupante porque pode nos enredar numa ilusão.
O engano é uma ilusão. Quantas pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, acham que estão no caminho certo, mas estão no engano. E por estarem no engano, estão cegas, estão aprisionadas no erro. E muitas vezes, queridos, o engano, ele vem para nos enredar, ele vem para nos aprisionar ou nos arrastar ao contrário da verdade, ao contrário da vontade de Deus. Deus tem um plano para nós, Deus tem um projeto para nós, Deus tem um caminho para nós, Deus determinou a rota para nós, e nós precisamos conhecer, nós precisamos cada vez mais entender o que Deus já preparou para nós, o que Deus já fez, o que Deus já nos deu, qual o caminho de Deus para nós, e toda vez que nós não conhecemos, ou cada vez menos conhecemos, ou deixamos de conhecer, nós entramos ou podemos muito bem entrar no engano. E uma vez enganados, nós podemos perder o rumo e ir para qualquer lugar. Nós, de fato, estamos na contramão daquilo que Deus predeterminou para nós. Quantos aqui têm costume de utilizar o GPS para dirigir, principalmente na estrada? Eu já acostumei. Só eu levantei a mão aqui, gente. Olha aí, tá vendo? Todo mundo se revelou aqui. Os que não levantaram a mão, acho que não dirigem. Não, brincadeira. Eu já acostumei. Aqui na cidade, exceto endereços que eu ainda não conheço, eu uso. Mas, pegando a estrada, a gente já se acostumou a usar, principalmente o Waze, né? Às vezes aí o Google Maps, mas nos ajuda demais, não é? Na rota, se tem algum perigo na estrada, alguém sinalizou... tem blitz, tem algum problema, alguma parada, um trânsito parado, nós temos um direcionamento de quais rotas utilizarmos, para onde podemos ir, para onde é melhor ir, para onde é pior ir, nós temos um direcionamento. Assim é a verdade, a palavra de Deus. Deus nos direciona na rota em que devemos caminhar, viver e, de fato, desprender a nossa jornada. Mas sempre quando nós deixamos de conhecer esta verdade, esta vontade de Deus, nós entramos no engano. E sabe, queridos, esse texto vem nos ensinar algumas coisas em relação ao engano que nós precisamos abrir os nossos olhos. Você sabe muito bem que aqui, Gênesis 3, se trata da queda da humanidade. Queda no sentido de estar na presença de Deus, e a partir do momento que desobedeceram, pecaram contra Deus, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Não foi o diabo que introduziu o pecado, foi o ser humano que decidiu pecar, desobedeceu. O diabo foi o tentador. Note que o texto, nós temos o diabo enganando Eva, numa sutileza que nós vamos ver, e enredando ela numa cobiça, despertando nela um desejo, mas isso veio do coração, de certa forma foi uma decisão. E o que a gente vê aqui, queridos, é a queda da humanidade, e nós temos aqui basicamente um protótipo de todo ser humano que vive no engano, todo ser humano que carrega a consequência do engano que ocorreu aqui em Gênesis 3, toda a humanidade afetada por aquilo que nós lemos nestes versículos. E nós precisamos entender, queridos, que o engano, em primeiro lugar, ele é sutil, é carregado de uma sutileza, de uma perspicácia, de uma sagacidade, sabe? Porque o diabo, ele trabalha de uma forma muito sutil para questionar a palavra de Deus, questionar aquilo que Deus já disse, questionar a vontade de Deus sobre nós. Às vezes a gente fica preocupado com a ação do inimigo, em que ele vem para nos destruir, ele vem para, de fato, nos roubar a riqueza, a prosperidade, em que ele vem, de fato, para nos trazer desastres. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes é ao contrário. Às vezes ele, de certa forma, trabalha para que venhamos ter muita
qualidade de vida, prosperidade, coisas boas, para que tudo dê certo. Mas que se questione a palavra de Deus, porque numa sutileza, é isso que acontece. Você deve se perguntar, mas o texto fala da serpente como o animal mais astuto dos animais selvagens que Deus criou. Nós não vamos entrar no mérito de como foi isso, se a serpente era assim mesmo, se ela falava, se ela andava e passou a rastejar depois. Nós não vamos entrar nesse mérito. O fato é que nós temos aqui a personificação do mal, a personificação do engano, o próprio diabo como que incorporando uma serpente, um animal, uma criação de Deus, para tentar e fazer aquilo que ele conseguiu fazer, que foi ludibriar numa sutileza cruel, numa sutileza ferrenha, para tirar o foco de Adão e Eva daquilo que Deus já predeterminou para eles. E nós precisamos entender isso. O engano, ele é sutil, ele questiona a palavra de Deus. Nós vemos isso no verso 1 e 5, tal como, por exemplo, no verso 1, queridos, nós entendemos que o engano, ele traz dúvida em relação à verdade. Dúvida em relação à verdade. Olha que Satanás, ou a serpente, vamos usar aqui a fala da serpente, ela diz para Eva: é verdade que Deus disse? Ele coloca uma dúvida na cabeça de Eva sobre a palavra de Deus. Deus disse algo para ela. Deus já havia se revelado e havia um relacionamento entre Deus e Adão e Eva, o primeiro casal, os primeiros seres humanos, nossos pais. Havia um relacionamento, havia uma amizade, havia uma comunhão, havia uma intimidade. Eles se conheciam. Deus é amor. E Ele se revela amorosamente à sua criação, ao criar todas as coisas e ao criar o ser humano para expressar, para compartilhar do seu amor. Deus tinha prazer, ou Deus tem prazer na sua criação. Então, Adão e Eva conheciam a Deus. Adão e Eva sabiam quem Deus era. Adão e Eva conheciam a palavra de Deus e o que Deus disse. Houve uma ordem de Deus: não comam do fruto da árvore do bem e do mal. De tudo o mais no jardim vocês podem comer. Mas aí a serpente se revela, chega aos ouvidos de Eva e diz: é verdade mesmo que Deus disse? Tem certeza disso? Será que é assim mesmo que Deus determinou? Você consegue perceber, meus irmãos, que nós vemos numa época que mais do que nunca a palavra de Deus é questionada? A palavra de Deus é desvalorizada. Vivemos uma geração ou gerações em que se desprezam as sagradas escrituras porque se questiona: será que foi assim mesmo? Será que veio de Deus? Não, a Bíblia não é inspirada. Não, a Bíblia não é inerrante, ela contém erros, ela foi escrita por seres humanos, pecadores, falhos como todos nós. Como vamos confiar numa Bíblia, numa escrita antiguíssima? E que nós dependemos de traduções de pessoas capacitadas para nos proporcionar o conhecimento, pessoas que a interpretam para que a gente venha a entender. Como nós vamos confiar? Hoje, mais do que nunca, se questiona a veracidade, a inerrância, a inspiração da palavra de Deus. E o diabo começou a fazer isso desde o início. Porque ele sabe que se nós não tivermos a palavra de Deus, nós não temos vida abundante. Se nós não tivermos a palavra de Deus como centro da nossa fé, como base da nossa fé, nós não temos fé nenhuma. O diabo sabe que se ele tirar a Bíblia da igreja, se ele tirar a Bíblia das casas, se ele tirar a Bíblia do cristianismo, não existe mais cristianismo, não existe mais igreja.
Se queremos ser igreja, nós precisamos ter a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, nosso fundamento, a verdade que nos move e nos guia. Não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da palavra, não podemos desprezar a palavra, não podemos depreciar a palavra. A Bíblia Sagrada é poderosa para nos salvar, para nos transformar, para nos levar à vida eterna, porque ela revela Deus e a sua vontade, Cristo Jesus que veio ao nosso encontro. O diabo sabe muito bem qual é o poder dessa palavra, qual é o poder da palavra de Deus, e ele não quer que ser humano nenhum a conheça. Paulo expressa isso em 2 Coríntios 4, quando ele fala que o inimigo, ele fala que, vou parafrasear aqui, que o diabo cegou o entendimento de algumas pessoas para que não tenham conhecimento da verdade, para que não tenham conhecimento acerca de Jesus, porque quando alguém conhece sobre Jesus, porque quando alguém conhece a verdade, é liberto, é transformado. Você lembra do que Jesus diz? João capítulo 8, verso 32, conhecerão a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. João 14, 6, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós conhecemos a vontade, a verdade que nos liberta, mais somos libertos. E o diabo, sabendo disso, queridos, ele é tão sutil que ele vem para enganar e para colocar dúvida. Será que é assim? Quantos que escolhem textos bíblicos para ter como palavra de Deus e outros tantos desprezam, porque abraça aquilo que lhe convém, porque tem dúvida. Sabe, você nunca vai conhecer toda a verdade que está disponível para você conhecer, se você for levado pelo engano de colocar em xeque e questionar a palavra. Não estou dizendo em relação a perguntar o que significa, qual o significado, o que está querendo dizer. Isso é diferente. Isso é investigar, isso é pesquisar, isso é estudar, isso é meditar, isso é buscar o sentido. Mas quando a gente, será que foi assim? Será que realmente significa isso? Será que é desse jeito? Não sei não, hein? É isso que o diabo faz. E é isso que o diabo faz ainda hoje. Fez no passado e continua fazendo. A voz do engano que ressoa nas universidades, que ressoa nas ruas das cidades, a voz do engano, queridos, que domina nas casas, dizendo nós não precisamos da palavra, porque será que realmente essa é a palavra de Deus? Será? Sabe, queridos, o engano, ele também, aliás, nós vemos aqui que Eva, ela entra num diálogo com a serpente. Eu acho muito interessante, porque para quem conhece a verdade, não dá para perder tempo com o engano. Para quem conhece a verdade, não dá para perder tempo com a mentira. Eva conhecia muito bem Deus e a sua palavra. Por que ela se deixou levar por uma conversa com o enganador? Por quê? Ela poderia ter uma postura diferente de rechaçar a sua iniciativa de dialogar com ela, ainda mais depreciando a palavra de Deus que ela tanto amava. Ela poderia muito bem ter dito: cale a boca, serpente, porque eu não quero conversa com você, eu não tenho papo com você, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele diz, está guardado no meu coração, eu não abro mão, não vem tentar me enganar. Quantos que estão flertando com o engano, flertando com a voz do engano, deixando essa voz do engano, sabe, de uma forma muito sutil, entrar, descer ao coração
e gerar uma raiz de dúvida, de questionamento. Porque, olha só que interessante, a mulher respondeu à serpente, verso 3, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Quando ela fala nem tocar nele, ela está aumentando aquilo que Deus falou. Volte seus olhos para o capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aí, versículo 15 ao versículo 17. Olha o que Deus disse para Eva e para Adão. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Capítulo 2, verso 15. Agora o 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus não disse que não podia tocar. Note que você vê, parece que já uma certa deturpação da verdade, como que Eva sendo ludibriada, iludida pelo tentador, levando-o a entender diferente, ou interpretar diferente daquilo que Deus diz. Ela aumenta. Mas olha que interessante. O engano, queridos, que é sutil, ele deturpa a verdade. Porque o diabo diz para ela, olha, é certo que vocês não morrerão. Gente, nós vemos aqui a luta pela verdade no coração de uma pessoa. Se a verdade liberta, ou a verdade mantém alguém na liberdade, o diabo vem sorrateiramente, de forma sutil, para nos iludir e nos colocar contra a verdade de Deus. Porque, em primeiro lugar, ele duvida, ele gera um questionamento. Será que é assim? Agora, ele de fato fala ao contrário e deturpa a verdade. Olha, não é bem assim. Não é do jeito que Deus disse. Vocês não vão morrer. Ou seja, Deus é mentiroso. O que Deus disse não é verdade. Gente, vocês conseguem perceber a crueldade disso em relação à vontade de Deus? Então, nós precisamos ter cuidado, porque muitos de nós, queridos, às vezes estamos enganados por essa voz, que vem de forma sutil. E vem de forma sutil, queridos, para nos fazer algo, ou nos colocar numa posição, numa condição, em que talvez o nosso coração pecador deseje. Porque o diabo insere uma cobiça, um desejo, ou então quase que revelando algo que poderia já estar oculto no coração de Eva, nós não sabemos, mas ele considera no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Na verdade ele está falando o correto, Deus mesmo tinha falado, vocês conhecerão o bem e o mal se vocês comerem do fruto dessa árvore, mas ele acrescenta, e como Deus. Este e como Deus é aquilo que o orgulho, queridos, nos leva a desejar. O ser humano, pecador, no seu orgulho, deseja ser como Deus. Porque nós tivemos a nossa identidade deturpada. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando o pecado entrou no mundo, nós herdamos esse pecado, queridos. Todo ser humano herda esse pecado. A identidade natural, divina, se podemos dizer assim, do projeto inicial da criação de Deus foi deturpada, manchada. Nós perdemos isso. E agora o pecado, que pode ser representado de uma forma geral pelo orgulho, nos leva ao desejo de ser como Deus, de estar no controle, de estar no comando, de exercer a autoridade, não somente sobre nós, mas sobre o outro, domínio. Eu sempre gosto de usar a ilustração das crianças. É só deixar uma criança crescer sozinha, sem orientação, sem regra, sem disciplina, sem alguém para direcionar no caminho certo, para a gente ver o resultado, para a gente ver quem vai ser. Porque desde pequenininhos,
as crianças já revelam, queridos, um coração propenso, um coração tendencioso ao orgulho, ao egoísmo, à soberba, à arrogância. Porque no íntimo, no âmago do seu ser, eles carregam o orgulho, o pecado, que é como se é um anseio de ser como Deus e dominar tudo e todos. Tanto que tem casa que os pequenos reinam, né? Tem casa que os pequeninos pintam e bordam. O pai e a mãe passa apertado, né, Fabi? Misericórdia. Lá em casa não acontece isso. E aqui em Sertanópolis não acontece isso, não é? Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado com a voz do engano. O engano deturpa a verdade. Em segundo lugar, o engano seduz. O engano é sedutor. O engano seduz, tornando o pecado atraente. O versículo 6 vai nos revelar isso. Que o verso 6 vai dizer que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Note que ela já conhecia essa árvore. Ela já tinha visto ela. Ela já sabia da existência dessa árvore, mas quando ela deu lado para a voz do engano, para o tentador, o seu desejo começou a aflorar. Seus olhos brilharam. Tem coisa boa ali. E nem se lembrou que Deus disse não. Não pode, não é para você. Talvez até não agora, não é o momento, não é assim, não é do seu jeito, é do meu jeito, no meu tempo, quando eu quero, se eu quiser. Não é para você. Mas ela viu, porque ela deu voz ao engano, ludibriada, iludida, e viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Notem, queridos, que é como se fosse um processo mesmo da geração do desejo, da cobiça pelo pecado, porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, é agradável. Aquilo que desagrada a Deus é agradável para a nossa carne. Aquilo que desonra a Deus nos autopromove numa sensação de bem-estar, de prazer. Mas é pecado, é engano. Todo pecado carrega, parece que, estas marcas. Nós olhamos como algo bom para se fazer, bom entre aspas. Nós achamos que é agradável, é prazeroso, é gostoso. E nós entendemos que, de certa forma, pecando, fazendo algo que não agrada a Deus, errando o caminho, nós estaremos, de fato, nos autopromovendo, nos autovalorizando. Nós estaremos crescendo mais, ou então proporcionando realmente algo importante para nós, quando na verdade é totalmente ao contrário. Note que Eva, ela desejou ter entendimento. E esse é o desejo de todo ser humano. Nós desejamos o poder, desejamos o domínio, desejamos, queridos, os aplausos, desejamos a atenção de todos, nós desejamos conhecer e entender todas as coisas. Por quê? Para quê? Qual é o sentido de entender as coisas? Por que, Eva? Eu estou te levando a raciocinar, para a gente entender à luz da palavra de Deus. Por que Eva foi atraída por algo que ela entendia, que lhe abriria o entendimento? Porque ela passaria a conhecer todas as coisas, ser como Deus, queridos. Quantas pessoas que estão no orgulho, fechadas em si mesmas, dizendo: eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de oração, eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer, eu não preciso de nada porque eu sei que é bom para mim, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu trato as pessoas do jeito que eu quero, arrogante, orgulhoso, soberbo, enredado, aprisionado no engano, escutando somente a voz do engano.
que está aqui dentro, ó, às vezes não está nem fora mais, já está aqui dentro. Assim foi com Eva, assim foi com Adão. E sabe, queridos, nós vemos em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Pecado gera morte. Pecado mata, queridos. E às vezes mata literalmente mesmo. Mas o pecado nos afasta de Deus, o pecado gera em nós, queridos, a morte espiritual. E Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. E Eva, iludida sutilmente pela voz do engano, seduzida pelo engano, ela peca, desobedece a Deus e faz com que o seu marido também peque, e ambos desobedecem. E nós vemos aqui, queridos, um terceiro ponto, que é sobre a separação que o engano proporciona. O engano é sutil, o engano seduz, mas o engano também separa, leva à vergonha, ao medo, à culpa. Nós vemos isso nos versos 7 a 13, do texto que lemos. E eu entendo aqui que o engano, ele separa em primeiro lugar o homem de si mesmo, através da vergonha, ou expressando isso na vergonha. Quando Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus, eles têm os seus olhos abertos. E eles, é interessante a Bíblia expressar que os seus olhos se abriram, porque eles não eram cegos, eles não estavam vendados, eles estavam enxergando tudo. Mas é como se eles passaram a ver uma nova dimensão que não enxergavam antes. Eles passaram a compreender ou interpretar a realidade de uma outra forma, como não interpretavam antes. Note que eles estão no engano, pecaram, e agora eles passam a enxergar a realidade de uma forma, queridos, e nós somos assim. Quando nós pecamos, quando nós estamos no pecado, quando nós estamos no engano, nós estamos enxergando as coisas diferente, e nós olhamos para nós diferente, nós nos vemos de forma diferente. A nossa identidade está manchada, a nossa identidade está suja, o nosso ser, a nossa natureza, a nossa vida, ela está de certa forma, queridos, impura diante de Deus, e nós carregamos uma vergonha, e essa vergonha é, queridos, por não aceitar quem somos, porque a nudez de Adão e Eva nunca foi um problema para Deus. A nudez de Adão e Eva nunca incomodou Deus, afinal de contas, Deus criou eles assim. Deus quis assim, Deus criou eles assim, e Deus permitiu assim, nunca foi um problema. Mas quando eles desobedecem, aquilo que é natural, bom, agradável a Deus, que não tem problema nenhum com Deus, torna-se um problema. Vergonha. E eu vejo aqui, queridos, que é uma dificuldade de se autoaceitar. Porque quem está no engano, quem está no pecado, quem se sente sujo pelo pecado, tem dificuldade de se autoaceitar, tem dificuldade de se autocompreender, e dificilmente vai se autovalorizar, automaticamente se autodespreza. Isso caracteriza uma vergonha de si mesmo, uma vergonha do seu estado, daquilo que se está fazendo. É uma separação de si mesmo, é um rompimento consigo mesmo. O engano proporciona isso, queridos, e nós precisamos estar atentos e conhecer e entender isso. Mas, além de uma separação de si mesmo, o engano também nos leva à separação do homem de Deus. Há uma ruptura, uma separação do relacionamento
de Deus com o homem quando o pecado entra na humanidade. E toda vez que pecamos, a Bíblia é clara em dizer que o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Então, a morte significa o afastamento, a separação, a alienação de Deus. Mas aqui, você sabe muito bem a sentença que foi, não é? Para Adão e Eva. Você lembra qual foi a sentença de Deus para Adão e Eva depois do pecado? Eles foram o quê? Expulsos do jardim do Éden, não foram? Você lembra disso? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles foram separados de Deus, literalmente, temporalmente, geograficamente, de todas as formas, espiritualmente. Eles foram separados de Deus em todos os âmbitos e realidades da sua vida. E somente em Jesus Cristo nós temos o elo, a ligação, a reconciliação. Mas aqui neste versículo 8, queridos, nós temos a ideia já da separação, porque note que Deus vai até o jardim novamente, porque Deus cultivava uma amizade e uma comunhão com o ser humano no Éden. Não havia problema nenhum. E eles estão ali, e Deus vai lá para conversar com eles, para ter um tempo de comunhão com eles, de intimidade, relacionamento. Note que Deus vai ao encontro deles. Mas quando Deus vai e eles escutam a voz de Deus, em outras traduções bíblicas, talvez esteja aí, quando eles escutam os passos de Deus, eles se escondem da presença do Senhor. E esse se esconder da presença do Senhor nada mais é do que medo. Medo de encarar os fatos, medo de encarar o Criador, medo de encarar o seu Senhor. Quando pecamos, quando estamos no engano, quando estamos no pecado, nós temos medo de encarar, medo de nos deparar com a verdade, medo, queridos, de expor quem somos e de expor o nosso estado. Quantas pessoas que simplesmente se esquivam, fogem, se escondem, não querem conversar, não querem saber de igreja, não querem saber de oração. A gente liga, manda mensagem, procura ajudar, mas não querem saber, porque sente medo de encarar os fatos, medo de reconhecer que pecou, medo de reconhecer que está no erro, medo de reconhecer que está no engano, que está ouvindo a voz do enganador, medo das consequências. Medo da sentença de Deus. Medo do trato de Deus. O medo, queridos, aprisiona as pessoas, faz afugentar, fugir, correr. Meu Deus, quantas pessoas que abandonam a fé, abandonam a igreja, não querem mais saber, porque caíram no engano, caíram no pecado, ao invés de buscar ajuda, pedir socorro e dizer, por favor me ajuda, eu errei, eu não sei o que fazer, me ajuda a levantar, viram as costas, vão embora, rejeitam a todo mundo, porque sentem medo de encarar. Quantas pessoas que não pisam dentro de uma igreja, porque usam uma palavra assim, eu sei de fulano, de ciclano, eu conheço gente lá que faz tudo errado, gente que está pintando e bordando, e enganando, e traindo, e fazendo isso e aquilo, para que eu vou na igreja? Mas essa pessoa, quando fala assim, ela não está denunciando algo, ela está se autodenunciando, ela não quer encarar que ela é pior do que isso. Ela não quer encarar que ela carrega um pecado e que se ela vier, ela vai ser defrontada, vai ser confrontada e vai precisar encarar os fatos. Você é pecador e precisa se arrepender. O engano nos separa de Deus, queridos, porque o medo toma conta. Olha assim, no versículo 10... eles declaram isso, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, queridos, o engano separa o homem do próximo. O engano separa
as pessoas das outras. Porque eles eram um casal, certo? Adão e Eva eram um casal. Eles tinham intimidade, eles tinham amor recíproco, eles tinham uma aliança. Eles eram amigos. Eles eram unidos num só propósito. Mas quando o engano tomou conta e o pecado entrou, eles passaram a ser inimigos uns dos outros. Um do outro, aliás. A ponto de Adão acusar a sua própria esposa. Foi ela. Foi por causa dela. A culpa é dela. Acusações. Quantas famílias vivendo acusações dentro de casa. Porque a palavra de Deus não tem mais voz. Porque o pai, a mãe, ou o marido, ou a esposa estão desprezando a palavra, estão questionando a palavra, estão deturpando a palavra de Deus, e por conta disso estão vivendo agora em acusações, descarregando a culpa no outro. Nós estamos passando por isso por sua causa. Olha o que você nos promove, olha o que você está fazendo com a gente. Se você não mudar, se você não fizer isso, é por sua causa. Essa empresa não vai para frente, é por causa de você. Esse casamento não está melhor, é por causa de você. Nossos filhos estão assim, é por sua causa. Enquanto estão apontando o dedo, estão declarando que estão distantes um do outro, porque estão no engano, estão no pecado, e precisam reconhecer que ao contrário disso, Deus tem um caminho de reconciliação. Tanto que em Efésios capítulo 2, Paulo vai nos dizer que o Senhor Jesus é a nossa paz, é o elo que nos une e nos liga num só propósito, num só amor, numa só fé, é a nossa paz. Nós não temos inimizades agora em Cristo Jesus, não há. Por quê? Porque se Ele me perdoou, se Ele me recebeu, se Ele me amou, eu posso amar o outro, eu posso acolher o outro, eu posso conviver com o outro, queridos. E aí, eu queria trazer aqui, não de fato uma comparação, mas sair um pouquinho desse clima pesado. Eu avisei você no início, né? Me compreenda. Não estou bravo. Mas eu preciso ser enérgico, eu preciso ser enfático em algumas coisas. Mas vamos falar um pouquinho, não da voz do engano agora, da voz do eterno, de forma rápida, para a gente finalizar. Vamos falar da voz do eterno? Porque a voz do enganador, a voz do engano a gente já sabe. É sutil, seduz ao erro, ao pecado. E também nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos, nos separa uns dos outros. Mas, e a voz do eterno? Nós temos, queridos, nesse capítulo 3, sinais daquilo que chamamos de proto-evangelho. É como se fosse já o pré-anúncio da vinda de Jesus. Em duas ocasiões aqui no texto. Eu vou dizer para você. Nós temos aqui, por exemplo, no versículo 15, quando Deus está dando uma sentença para a serpente, e Ele diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando de uma forma profética, anunciando Cristo, o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente na cruz do Calvário, na ressurreição da morte, ao terceiro dia. Você consegue compreender isso? Outro sinal que nós temos aqui é no verso 21, quando diz: o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Eles, quando se viram nus e sentiram vergonha da sua nudez, eles fizeram cintas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Isso caracteriza a tentativa de reparar o erro por nosso próprio jeito. Isso é religião, isso é religiosidade. Isso não nos leva
a comunhão com Deus. Somente Deus repara o pecado, somente Deus repara o engano, somente Deus conserta o caminho do elo que nos liga a Ele. E o versículo 21 vai dizer que Deus então troca as vestes e lhes dá agora vestes que realmente faça sentido. Mas um animal precisou ser morto, sangue precisou ser derramado. A Bíblia diz que sem sangue, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecado. Um animal precisou ser sacrificado para reparar a culpa e o erro do ser humano. Isto é um sinal claro do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para nos remir, nos perdoar e nos reconciliar com Deus. Você consegue perceber isso? Amém? Mas note nos versículos em que nós estamos observando, que o versículo 8, queridos, vai nos mostrar que a voz do Eterno é diferente, porque o engano vem para nos afastar, para nos distrair, para deturpar a verdade de Deus em nós. Mas o Eterno, ao contrário disso, queridos, Ele nos aproxima ou se aproxima em amor. Porque Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo. Ele poderia muito bem ter dado uma sentença de imediato para Adão e Eva, e ter feito assim, ó, e acabou tudo. Mas mesmo com eles no erro, no engano, na desobediência, Deus se aproxima em amor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave, Deus se aproxima em amor. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Porque Deus não acusa, porque Deus não afasta, porque Deus não aponta o dedo. Deus se revela em amor para restaurar, para curar. Ele não só faz isso, como também o Eterno busca em amor. Eu acho lindo isso aqui. Meus olhos se abriram quando eu percebi isso. Onde está você, Adão? Onde você está? Deus está em busca de Adão. Adão está no pecado, Adão está na desobediência, Adão ofendeu a Deus, mas Deus sabe, Deus conhece. No entanto, Deus ama acima de todas as coisas e diz: filho, aonde você está? Eu te quero por perto, porque eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei, eu fiz você, eu quero você junto a mim. O Eterno busca em amor. Mas não só em busca em amor, como também Ele confronta em amor. Porque tanto para Adão quanto para Eva, versos 11 e 13, Deus pergunta e questiona: quem disse isso para vocês? Ou, o que você fez? O que é isso que você fez? Tipo assim, olha, eu fiz tudo por vocês. Eu dei tudo para vocês. Eu me revelei a vocês. Eu amo vocês. Por que vocês fizeram isso? Deus não está acusando. Deus não está, queridos, diminuindo Adão e Eva. Pelo contrário, Ele está dizendo: ei, reconheça. Diga, expresse. Me dê uma razão. Fale alguma coisa. Por que você fez isso? O que é que você fez? É como um pai ou uma mãe que ama tanto o seu filho, e o seu filho pisa na bola, erra 1, 2, 3 vezes, mas a mãe ou o pai olha nos olhos e fala: filho, por que você fez isso? Por que você está agindo assim, filho? O pai e a mãe ciente de que tem um caminho de vida, um caminho de paz, olha para o filho, olha para a filha, e não suporta vê-lo daquele jeito. Dói no íntimo, e diz: por que, filho? Por que, filho? Por quê? O Eterno confronta em amor, porque só um filho que vê o olhar do pai e da mãe, um olhar de descontentamento, um olhar não de desprezo, mas um olhar de compaixão e de lamento, só um filho
sabe o quanto dói um olhar do pai e de uma mãe para dizer: filho, não foi para isso que eu te criei, não foi para essa vida que eu te gerei. Oh, meus queridos irmãos, quantos estão entendendo que o Senhor não nos acusa, o Senhor nos ama, o Senhor não nos afasta, o Senhor nos aproxima, o Senhor não nos aponta o dedo, o Senhor nos acolhe em amor. Portanto, eu quero encerrar com essa pergunta: onde você está? Onde você está? Você está no engano, na voz do engano, ou você está na voz do eterno? Você ainda está no pecado, no engano? Vem para a voz do eterno. O Senhor te chama para um caminho de vida e de paz. Deixa o Senhor restaurar o teu coração. Deixa o Senhor te levantar. Deixa o Senhor te limpar, te curar, te purificar. Não fuja, não corra, não se esquive. Reconheça o que você fez, reconheça onde você está. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu sei que hoje estendeu um pouquinho, meus irmãos, mas eu precisava passar isso para vocês. Deus quer nos curar. Tem pessoas que estão aprisionadas no pecado, estão de certa forma já iludidas no engano, queridos, que às vezes nem percebem. É preciso se despertar. Deus tem cura. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden como uma consequência e como uma sentença, mas algo já estava sendo preparado pelo Senhor. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o diabo vem para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Note que nós não devemos e não podemos ficar na voz do engano. Nós precisamos correr para os braços do Pai. Correr para a cruz. Correr para a cruz. Pai, eu não sei como meu irmão, minha irmã chegou aqui. Eu não sei, Senhor, de fato, a que tipos de corações essa palavra alcança hoje. Mas eu sei de uma coisa, Deus, que o Senhor me deu essa palavra para essa noite, para curar alguém, para restaurar a vida de alguém. Pai, eu te peço, concretiza esta palavra neste coração. Faz mesmo um milagre, Senhor, da nova vida em Cristo ressurgindo, do perdão do Senhor enxugando as lágrimas, curando as feridas. Oh Deus, Pai, no nome de Jesus, não nos deixe sair daqui como chegamos, mas vem nos restaurar, Senhor, vem nos curar, vem nos limpar, vem nos dar uma nova vida, Senhor. Oh Deus, livra-nos do engano, livra-nos do medo, livra-nos da culpa, Senhor, e restaura em nós, Pai, a nossa imagem, a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós queremos ser chamados de noiva sua, nós queremos ser chamados, ó Deus, de filhos teus. Sim, Senhor, queremos viver essa nova vida no Senhor. Obrigado, Senhor, por essa história, obrigado por essa palavra, porque nos ensina e nos orienta. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar, queridos, vamos louvar ao Senhor com essa canção, em oração e entrega a Ele.
Teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Teu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível fogo, tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és meu coração. Único, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É somente teu, Jesus. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra
Estenda suas mãos, quero te abençoar. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, escutando a voz do Eterno, te chamando para intimidade, para comunhão, para um relacionamento de confiança e dependência dEle. Que o Senhor te dê experiências nestes dias que venham confirmar e concretizar a obra dEle na sua vida, e que venham dizer o quanto você é amado, o quanto Ele te deseja e o quanto Ele quer se revelar a você. Pai, no nome de Jesus, guarda o teu povo, guia o teu povo, Senhor, e vem mesmo, Senhor, ser nesta casa, nesta família, cobrindo, Senhor, esta família, Senhor, na tua graça, na tua bênção. Eu oro, Senhor Deus, pelos filhos, para que o Senhor venha mesmo restaurar os filhos, para que o Senhor venha curar os filhos, para que o Senhor venha, Deus, trazer os filhos para o centro da tua vontade. Dê sabedoria a estes pais, dê sabedoria, Senhor, aos casais, na condução dos seus lares. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra tenha primazia em nossas casas, que a tua palavra, Senhor Deus, tenha valor, e de fato seja, Deus, não só escutada na igreja, mas seja, Deus, estudada, lida nas nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, que a verdade reine em nossos corações e em nossos lares, que em nossa boca, Senhor, só haja verdade e não mentira, não acusações, não engano, Senhor. Ah, Deus, e que os nossos passos, as nossas mãos sejam guiados pelo Senhor, pela tua palavra, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Igreja amada do Senhor, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a amizade, a orientação do Espírito Santo seja sobre você, guardando o teu coração e te guiando à verdade em Jesus. Assim seja hoje e sempre, até a volta gloriosa do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe.